Se você é proprietário ou proprietária de um estúdio de Pilates e está há algum tempo empacado numa quantidade de alunos, sem conseguir ultrapassar essa quantidade de alunos, bate nessa quantidade de alunos e volta, bate nessa quantidade de alunos e volta, e não consegue romper essa quantidade de alunos, esse vídeo é para você. Hoje eu vou falar sobre um dos grandes desafios, um mal que assola a grande maioria dos estúdios de Pilates e uma dor que é muito comum para os proprietários e proprietárias de estúdio. Hoje eu vou falar para você sobre a crença dos 80 alunos. Ao final desse vídeo você vai entender o que é essa crença, exatamente como ela é formada e melhor, eu vou te dar o antídoto para você romper e acabar de uma vez por todas com essa maldição. Olá, eu sou o Thiago Alves, sou CEO da Leve e hoje eu vim falar para vocês sobre um tema, sobre algo que é uma dor muito comum na grande maioria dos estúdios do nosso país. Não sei se vocês sabem, a Leve tem aí já 8 anos e a gente já está cursos de formação há uns 6, 7 anos. A gente já formou muitos instrutores. Nós também idealizamos o Encontro de Pilates Profissional, um grande evento, um dos maiores do país, onde a gente pôde se relacionar e conhecer pessoas de todo do nosso país, dos 4 cantos do país e também de fora. Além disso, eu sou criador do curso Gestão no Pilates e já tenho algumas turmas formadas e tenho conversado e lidado bastante com empreendedores do meio do Pilates no nosso país já há algum tempo. Todo esse conhecimento, esse relacionamento me fez identificar um problema comum nos estúdios de Pilates e conseguir com isso mapear uma grande dor que é a crença dos 80 alunos. O que é a crença dos 80 alunos? A crença dos 80 alunos é quando você chega numa quantidade de alunos, especificamente nos 80 alunos, e não consegue ultrapassar esses 80 alunos, não importa o que você faça. Às vezes você está lá com 75 alunos, fez 10 matrículas no mês, feliz pra caramba, perde 6 alunos. Fez no outro mês mais 10 matrículas, perdeu 8 alunos. Fez mais 10 matrículas, daí perde 12 alunos. E você fica nessa e não consegue romper os 80 alunos. Acredite, é um número comum. Muitos estúdios chegaram e passaram por isso e ficaram emperrados e não conseguiram superar essa marca dos 80 alunos por um bom tempo. E por que 80 alunos? Na verdade, não necessariamente é 80 alunos, tá? 80 alunos foi o número que eu utilizei só para contextualizar e porque é um número que eu percebi de acordo com minhas conversas, com a convivência com os outros profissionais da área, que quando chega nos 80 alunos tem alguma coisa que acontece na cabeça do empreendedor que ele precisa mudar para que ele possa ultrapassar essa barreira. Mas o fato é que 80 alunos é só um exemplo. Eu acho que a gente tem, acredito, e a minha tese é que as crenças elas vão variando de acordo com o tempo e você vai parando e vai ficando estagnado de acordo com a crença do momento. Aqui na Leve, para vocês entenderem, aqui na Leve a gente já teve algumas crenças. A gente já teve a crença dos 60, a gente teve umas crenças dos 80, a crença dos 120, a crença dos 200 alunos e até a crença dos 280. Em todos os momentos, todas as vezes que alcançamos essa quantidade de alunos, a gente ficou algum tempo para conseguir romper essa barreira. Então, por isso que eu falo, e nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que são essas crenças, o que é essa crença, por que será que ela é formada, e melhor de tudo, o que você pode fazer para romper e acabar com essa crença de uma vez por todas, certo? Então, antes da gente começar, antes da gente identificar e a gente poder prosseguir no nosso conteúdo e poder explicar para vocês, eu preciso que vocês entendam o que são crenças. Segundo o Wikipedia, crença é o estado psicológico em que um indivíduo adota e se detém de uma proposição ou premissa para a verdade, ou ainda uma opinião formada ou convicção. Então a crença é algo que vem, que você acredita e você toma como verdade. Você acredita naquilo e convive com aquilo, e aquilo de certa forma determina as ações da sua vida, podendo até te ajudar ou te atrapalhar
a alcançar os seus resultados. Paulo Vieira, que é o maior coach do país, ele disse que as crenças podem ser formadas de duas formas: por repetição, quando você ouve repetidas vezes a mesma coisa, ou quando você vivencia por repetidas vezes determinada situação, isso forma uma crença. Você convive com aquilo, você ouve, vamos supor, quando você é pequeno, você ouve aquelas frases de que dinheiro não dá em árvore, prefiro ser pobre e feliz do que ser rico e infeliz, mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um homem rico alcançar o reino dos céus. Enfim, essas são frases que são ditas repetidas vezes e grande parte das pessoas ouve essas frases e essas frases formam crenças financeiras e que determinam os resultados financeiros das pessoas. Se você já ouviu essa frase, acredite, enfim, se você já ouviu essas frases por repetidas vezes, acredite, elas influenciam a forma como você lida com o dinheiro, a forma como você enxerga o dinheiro e como você lida com isso. O outro modelo de formação de crenças, a outra forma que as crenças são formadas, de acordo com Paulo Vieira, é sobre forte impacto emocional. Então, quando você vive uma experiência intensa, quando você vive alguma coisa traumatizante, alguma coisa que tem um impacto forte emocional, cria uma crença e é formada uma crença na sua cabeça, na sua mente com relação àquele assunto. Então, as crenças são as verdades que a gente assume. E o fato é que as crenças, elas podem ser fortalecedoras, mas elas podem ser limitantes, tá? O grande problema das crenças são as crenças limitantes. As crenças fortalecedoras te ajudam, você vai acreditar que você pode, que você é capaz, que você consegue, que não existe limite para você, mas o grande problema, o que impede o ser humano, são as crenças limitantes. Frases como: não consigo, nunca vou conseguir dinheiro suficiente, nada dá certo para mim, não sou bom o suficiente, não consigo aprender, nunca vou alcançar meus objetivos, homens não prestam, ninguém me quer, ninguém se importa comigo, eu não mereço coisas boas, você não serve para nada. Isso tudo são crenças que estão na cabeça do indivíduo. E acredite, se ela está na tua cabeça, se a crença está instaurada na tua cabeça, ela não vai deixar você prosseguir, não vai deixar você alcançar outras coisas, não vai te ajudar a conquistar coisas que não estão de acordo com elas. Então, se você não acredita que é bom o suficiente, você não vai ser bom o suficiente. Mas enfim, o fato é que eu não estou aqui para te convencer disso. Talvez você ache que isso é uma besteira, uma baboseira, é autoajuda, e realmente não estou aqui nesse vídeo para te provar, te comprovar nada disso, apesar de que isso é uma ciência, de que existem estudos que falam sobre isso. Esse não é o meu objetivo. Eu estou aqui para falar da quantidade de alunos e como que você vai, de uma vez por todas, romper essa quantidade de alunos que você se encontra emperrado. E para isso eu vou te dar o exemplo, nosso exemplo da Leve, para você entender na prática o que aconteceu conosco e talvez você se identifique, talvez faça sentido para você. Em 2013, 2014, a gente passou por um período bem difícil no nosso negócio. A gente ficou por algum tempo batendo em 70, 80, 70, 80, 70, 80. Ficamos por mais de um ano em 70 e 80 alunos. A gente chegou a ter 85, mas voltava para 70. Batia 82, voltava para 75. Enfim, a gente ficou por bastante tempo com essa quantidade, com essa lacuna na quantidade de alunos. E nesse mesmo momento a gente começou a ter concorrência, começaram a abrir alguns outros estúdios e a gente começou a ser ameaçado com perda de alunos. Eu comecei a querer mapear, entender o que estava acontecendo. Eu falo sobre isso em outro vídeo, se você procurar aí no canal você vai ver. E até teve um fato que eu fui fazer uma aula experimental num desses concorrentes para entender, porque o preço dele era muito abaixo do nosso, era um absurdo de barato. E eu fui lá, enfim, ele mandou fazer 3 de 10, eu falo sobre isso em outro vídeo, procura aí. E eu acabei vendo que não era concorrência para mim, mas o fato é que por muito tempo ficou uma crença instaurada na minha cabeça de que talvez nosso preço estava muito caro, que a gente tinha que baixar nosso preço, que o problema era o preço. A gente até fez promoções, entramos aí nesse site de compra coletiva, fizemos algumas estratégias voltadas para o preço, porque realmente entendíamos e eu estava com essa crença de que aquilo, talvez o que a gente entregasse, ou a gente estava cobrando muito caro pelo que a gente entregava. Acho que essa era a crença do meu momento.
Em 2015 a gente fez o primeiro EPP, e no primeiro EPP a gente fez uma palestra sobre PNL aplicado a Pilates. Meu grande amigo Edilney Borne, cara sensacional, master em PNL, o cara practitioner, o cara muito bom. E dentro dessa palestra eu percebi que tinha alguma coisa a mais, que a gente precisava trazer isso para o nosso estúdio. Enfim, a gente botou um treinamento, contratei esse treinamento que durou 6 meses, treinamento voltado só para PNL, e nesses 6 meses a gente saiu de 80 alunos para 120 alunos, em menos de 6 meses. A gente explodiu, a gente conseguiu aumentar aí uma quantidade razoável de alunos. Nosso negócio melhorou muito depois desse curso, e talvez acho que a crença instaurada foi que a gente realmente tinha agregado mais valor ao nosso trabalho. A gente conseguiu agregar muito mais coisa dentro da nossa aula. A aula passou não só a ser uma aula de Pilates, no caso funcional, mas a gente tinha todo um contexto na abordagem, na recepção, entender o estado do aluno, mudar o estado do aluno, enfim, coisas que a PNL proporciona. E a gente, em pouco tempo, a gente explodiu e alcançou os 120 alunos. E aí a próxima crença foi a dos 120 alunos. A gente ficou aí com 120 alunos, 130, 120, 130, 120, 130. E a gente não conseguia superar um pouco isso. E aí eu percebi, entendi que talvez a crença que predominava no momento era o espaço físico. Nós tínhamos 3 salas comerciais, salas pequenas, e talvez na nossa cabeça, na minha cabeça, a gente não comportava mais alunos, não tinha como a gente comportar mais alunos, principalmente no modelo de aula que a Carol já estava se propondo a fazer. Ela já estava fazendo aula em grupo, e a gente estava com uma ânsia, a gente precisava expandir nossa amplitude, nosso atendimento para poder alcançar mais pessoas e trazer a aula em grupo e explorar o potencial da aula em grupo. Foi então que a gente começou a procurar o imóvel, a gente foi atrás do imóvel novo e culminou com nossa mudança para o imóvel atual, imóvel de mais de 1.000 metros quadrados, com 12 vagas de garagem, elevador, enfim. E essa mudança, simples mudança, a gente foi para a rua, uma esquina bem movimentada do bairro. Essa simples mudança fez o nosso negócio explodir. Em 2, 3 meses nós alcançamos 200 alunos. Rapidamente chegamos em 200 alunos. E aí a crença dos 200 alunos foi instaurada no estúdio. Nós ficamos com 200 alunos aí por 2, 3, quase 4 meses. E eu com aquilo na cabeça, pô, o que está acontecendo? Não é possível, não vamos passar, não conseguimos passar, e aquela crença instaurada na minha cabeça, a gente não conseguia passar os 200 alunos de jeito nenhum, batia 200 e perdia, matriculava 20, perdia 20, matriculava 30, perdia 30, e a gente ficou bom tempo com isso aí, uns 4 meses, até que chegou agosto, método CIS, e foi um evento de 3 dias de inteligência emocional, e a maioria das pessoas aqui do estúdio foi, toda a equipe foi, quase na totalidade, fomos para o método CIS, aqueles 3 dias de forte impacto, de muito conhecimento. Eu trabalhei, era o meu segundo método CIS, eu trabalhei como monitor, como voluntário, e no final do método CIS, no último dia de trabalho, 3 dias de trabalho intenso, eu cheguei em casa com uma gratidão, uma energia muito boa e uma conexão muito forte com Deus, né, na minha crença, e me senti muito bem, muito grato. Enfim, eu sei que naquele mês nós saímos de 200 para 240 alunos em um mês. Nós rompemos de uma forma inacreditável. O mês de agosto de 2018 foi o único mês do ano que a gente não perdeu nenhum aluno, nada, zero, porque se instaurou uma crença, uma nova realidade coletiva na cabeça dos nossos funcionários, da nossa equipe, enfim. E aquele mês foi realmente marcante para o nosso negócio. E, mais uma vez, ultrapassamos essa barreira, chegamos aí na barreira dos 280 e ficamos na barreira dos 280 por um pouco tempo, aí uns 2 meses também com a barreira dos 80, até que identificamos que a questão do nosso sistema, a gente precisava arredondar o sistema de alguma forma, precisava deixar o sistema mais redondo, e assim fizemos e rompemos a barreira, enfim. E agora estamos com uma nova crença instaurada e precisamos de alguma forma identificar e romper
na barreira e romper essa crença para que a gente possa alcançar novos estágios. O fato é que não há mal nenhum nisso. Eu quero que você entenda, eu estou trazendo esse exemplo para que você entenda que isso já aconteceu conosco e acontece com muitas pessoas, e se está acontecendo com você, não é o fim do mundo. Acredite, é algo comum, não é algo normal, mas é algo comum, acontece. Você precisa aceitar, entender e conseguir visualizar e conseguir romper e ultrapassar essa barreira da sua crença de quantidade de alunos. E como é que são formadas essas crenças? Essas crenças elas são formadas a partir de um entendimento que você tem de que existe algo que você precisa ter, que você ainda não tem, ou algo que você precisa implementar para alcançar e romper essa quantidade de alunos. Essas crenças, a sua crença da quantidade de alunos, ela está diretamente ligada a algo que você não tem ou algo que você entende que precisa ter. É algo que está faltando para você, pode parecer a mesma coisa, mas pode ser algo que está faltando na sua estrutura, na sua rotina, no seu dia a dia, nos seus processos internos, ou pode ser algo que você precise ter a mais, né? Não algo que você está deixando de fazer, mas algo que talvez você precise incrementar. É assim que elas se formam. Na sua cabeça, no consciente coletivo aí do seu estúdio, seja você, seja seus instrutores, existe uma ideia formada de que tem alguma coisa que está impedindo vocês de romperem essa quantidade de alunos. Seja alguma coisa interna que está falha, algum processo interno que está falho, precisa ser aperfeiçoado, alguma coisa que não está funcionando legal, seja alguma coisa que precisa ser incrementada, um processo que você precisa ter a mais, algo que você precisa para poder chegar a esse outro nível. Se você romper isso, se a sua cabeça entender que que essa barreira foi rompida, que você conseguiu atender isso, você conseguiu dirimir e eliminar esse impedimento, essa crença é eliminada e você não vai mais conviver com ela. Existem alguns passos que você pode dar para reprogramar essas suas crenças. Existem diversas formas, existem diversas literaturas, você pode utilizar um coach, você pode fazer várias técnicas de reprogramação de crença, mas eu vou te dar 3 dicas que eu acho que podem ajudar e já são um passo inicial. Primeiro é você identificar qual que é a sua crença, eu acho que você já tem aí um norte, você precisa identificar e saber qual que é. Mais para frente aqui no vídeo eu vou te ensinar a fazer isso. A segunda forma é você ser grato. Essa é muito palpável e essa é muito simples. O exemplo que eu dei aqui do método CIS é mais ou menos isso. Ao invés de você ficar preocupado e pensando no problema, pensando, puta, eu não consigo quebrar esse aluno, não consigo passar, você tem que ser grato pelo que você tem, você deve agradecer e ficar feliz, e estar, poxa, eu tenho 80 alunos, meu estúdio, meu negócio está legal, está prosperando. Essa é uma forma muito fácil e eficaz de quebrar crença. Ao invés de você focar no problema, você ser grato. Existe uma parte do nosso cérebro que chama SAR, Sistema Ativador Reticular, acho que eu já falei sobre isso em outro vídeo, e ele é responsável pelo foco, então ele consegue identificar, ele vai buscar a informação que você está focado, ele ajuda você a conquistar as coisas, enfim. E a gratidão é isso, você focar em agradecer, focar nas coisas positivas, com certeza vai fazer com que você enxergue o mundo de outra forma, vai fazer com que você não veja mais isso como um problema. Então, se eu puder dar uma dica para você, a partir de hoje, seja grato, agradeça todo dia, agradeça pelos resultados do seu negócio, pela sua quantidade de alunos, por poder impactar as vidas, por poder transformar as vidas e por poder ajudar tantas pessoas a melhorarem a sua vida, enfim. O terceiro passo é revisar e reformular e reprogramar a sua crença. E é isso que eu vou ensinar você a identificar e de alguma forma reformular essa crença, fazer com que o seu cérebro, isso não seja mais um impedimento para o seu cérebro. E a boa notícia é que agora eu vou ajudar você a romper e encontrar talvez qual é o motivo, o que está fazendo com que você não consiga
ultrapassar essa quantidade de alunos. Para isso eu preciso que você pegue um papel e uma caneta. Peguei um papel e uma caneta. Você vai precisar fazer uma anotação. Traga esse papel e caneta que nós vamos fazer agora um exercício e você vai conseguir identificar o que está impedindo o seu negócio de romper essa quantidade de alunos. Feito? Então vamos lá. Anote aí a quantidade de alunos que você tem hoje. Vamos trabalhar com o exemplo dos 80, que foi o que deu origem ao nosso vídeo. Então bota lá 80 alunos, quantidade de alunos que você que você não consegue ultrapassar. Anote ali 80 alunos. E agora você faça um incremento de 50% nesse valor. Ou seja, são 80 alunos, você vai botar mais 40. Então chegamos a 120 alunos. Se é 100, você vai botar mais 50, 150. Se é 40, você vai botar mais 20, 60. Se é 60, você vai botar, enfim, um incremento de 50%, metade do que você já tem atualmente. Então, se você tem 80 alunos, você vai botar lá 120 alunos. Então, agora eu quero que você faça, mentalize, respire, pense, pare, feche o olho se for preciso. Mas eu quero que você faça uma reflexão e imagine. Qual é a primeira coisa, primeira atitude, primeira decisão que você precisa tomar para alcançar essa quantidade de alunos? 120 alunos. O que é a primeira decisão que você precisa tomar? O que você precisa fazer, primeira coisa, para chegar nos 120 alunos ou na quantidade de alunos que você anotou aí? Quero que você pense e reflita. Pode ser contratar um novo professor, pode ser implantar um novo sistema, pode ser mudar a metodologia, pode ser comprar mais equipamentos, enfim, eu quero que você pense qual que seria a primeira atitude para você alcançar essa nova quantidade de alunos. Primeira coisa que você precisa fazer, que vier na tua cabeça, primeiro, sem pensar muito, o que você... Primeira coisa que vier. Então, essa é a tua crença. Esse é o detalhe que você precisa superar. Tá aí o fator, tá aí o que está te impedindo, o que está amarrando, o que está te atrapalhando, o que está fazendo com que você não consiga romper essa quantidade de alunos. O que você precisa fazer? Preciso comprar mais equipamentos? Talvez. O fato é que você precisa eliminar isso. Você precisa tirar esse bloqueio da sua cabeça. De alguma forma você precisa excluir esse impedimento da sua vida. Não permitir que isso te impeça mais. Ok? Se você precisar comprar mais equipamentos, talvez seja a solução. Talvez você precise adaptar a sua aula aos equipamentos que você tem. Talvez você precise mudar o formato da sua aula. Enfim, para você não comprar equipamentos. O fato é que esse detalhe é a crença que está te atrapalhando. Isso exige um pouco mais de você, exige um acompanhamento, exige alguém do teu lado. Mas eu vou te dar uma dica muito simples, muito fácil, algo que pode te ajudar de verdade a reprogramar essa crença ou pelo menos alinhar a tua realidade a essa crença e otimizar, vai te ajudar a eliminar ela do teu dia a dia. Então vamos lá, vamos imaginar, como um exemplo que eu dei, que você tem identificado que o teu problema é o espaço físico. Então vamos lá, você acha que você não consegue crescer porque o teu espaço físico está limitado e não te proporciona. A primeira coisa que você tem que identificar é o que você pode verdadeiramente fazer com relação a isso. Você tem condição de mudar para um espaço maior? Se sim, metade do problema já está resolvido. Se não, você não tem como mudar de espaço, você vai ter que ficar onde você está. Vamos trabalhando com essa realidade, você não tem como mudar de espaço físico, o que você pode fazer dentro do seu espaço para melhorar a sua estrutura? Alguma alteração de layout, alguma aquisição de um equipamento a mais, uma mudança interna, como que você pode de alguma forma otimizar ou alterar ou ganhar mais espaço dentro do espaço que você tem?
Essa é uma atitude, é uma decisão que você pode e deve tomar, precisa tomar para que a sua cabeça, que a sua crença seja de alguma forma superada, para que isso não seja mais um impedimento para você. Se for a contratação de um professor, você vai ver, você pode contratar mais um professor? Tem condição? Não tem? Ah, financeiramente não tenho. Você precisa abrir mão de algumas turmas, talvez você precise abrir mão das suas turmas para poder contratar outra pessoa. Então você tem que sentar e analisar o que você pode fazer para se convencer o seu cérebro que esse problema não é mais um impedimento para você. Qualquer que seja ele, você precisa criar uma estratégia. Você pode fazer um plano de ação. Se você não sabe fazer um plano de ação, procure, tem aqui no nosso canal, tem um vídeo só sobre plano de ação, sobre ferramentas de gestão. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você baixar, caso você não tenha. Você faça um plano de ação. O que você precisa? Ah, eu preciso ganhar espaço no meu estúdio, eu preciso preciso fazer com que eu possa atender mais pessoas dentro do meu espaço. Esse é o seu plano de ação. Bota uma data, bota um deadline, é importante ter um prazo, e ali você vai desenvolver as ações. O que eu preciso fazer? Comprar mais equipamento, contratar um arquiteto, fazer um estudo de layout, sei lá, você precisa sentar e fazer esse brainstorm, fazer esse planejamento estratégico para que você possa, de alguma forma, se convencer o seu cérebro, convencer o seu subconsciente, se convencer que isso não é um problema para você. Você precisa, de alguma forma, se convencer que isso não é um problema para você. A partir do momento que você conseguir fazer isso, acredite, essa crença não vai ser mais um problema para você, essa limitação de alunos não vai ser, talvez você tenha a futura próxima, mas essa não vai ser mais problema para você. E o que é o mais importante de tudo nesse processo, o mais importante de tudo é você se convencer. Você precisa estar convicta que este problema não é impeditivo para você mais. Isso não pode ser mais um impedimento para você. Seja a implantação de um sistema, o espaço físico, contratação de um novo professor, contratação de uma secretária. Isso não pode ser um problema para você. E a melhor forma de fazer isso é, como eu falei, identificando, racionalizando, trazendo esse problema à tona e trabalhando em estratégias para combater essa questão dentro das suas possibilidades. De novo, se você não tem condição de mudar de espaço, de contratar uma secretária ou de implantar um novo software, isso não pode ser um problema. Você tem que criar soluções para combater o X da questão. Essa que é o grande detalhe. Você precisa identificar qual que é essa crença, qual que é esse fator aí que está assolando, que está fazendo, que está te atrapalhando, e você precisa de alguma forma batalhar e enfrentar essa questão com as ferramentas que você tem. Agora, é importante que você entenda que para o seu negócio prosperar, às vezes você precisa dar um novo passo, você precisa fazer algo diferente. Então, às vezes, você precisa avaliar bem, não é o momento de você dar um novo passo em direção a uma nova forma de tocar o seu negócio, contratar uma secretária, contratar novos professores. Isso pode ser, talvez, importante. Em algum momento você vai precisar fazer isso. Acredite, se você quer crescer, você tem que cada vez mais sair do operacional e trazer cada vez mais pessoas para junto de você. Então é importante que você tenha bastante discernimento nessa hora, tenha bastante coerência e analise com bastante racionalidade, mas não se deixe levar pela emoção negativa. Entenda que talvez para você conquistar novas coisas você tem que dar novos passos, você tem que experimentar coisas que você ainda não experimentou. Fazer a mesma coisa e querer resultados diferentes é insanidade. Então seja consciente, não estou aqui falando para você fazer nenhuma loucura, não quero que você se precipite, mas eu quero que você entenda que às vezes
as decisões importantes geram alguma dor, geram algum mal-estar, geram alguma insegurança. Isso é normal, mudança é assim mesmo, a gente precisa estar preparado para isso. O fato é que para você crescer, você vai precisar mudar espaço físico, mudar secretária, mudar sistema, contratar mais pessoas, isso eventualmente vai ter que acontecer. Tá? E se é isso que está te assolando, e se é isso que está formando essa crença da sua quantidade de alunos atual, talvez seja um momento para você parar e refletir. Refletir com sabedoria, refletir com paciência, refletir com racionalidade, se não é o momento de você dar um novo passo, se você arriscar. Como eu falei, não quero que você se precipite, mas eu quero que você pense. Quero que você comece a racionalizar. É importante que você comece a se preparar para isso. E a melhor forma é você trazer à tona. Quando a gente traz à tona, quando a gente materializa, quando a gente visualiza o problema ou a situação, isso já é o primeiro passo para a gente resolver. Então eu espero que você consiga, espero que você tenha resultado nisso. Se você tiver, por favor, compartilhe comigo, me adicione lá nas redes sociais, Thiago Alves Coach, Instagram, Facebook, pode me mandar um direct, pode me mandar uma mensagem, pode me mandar um e-mail, contato@thiagoalves.coach. Eu vou ficar feliz se você compartilhar os seus resultados comigo e como você conseguiu, de alguma forma, romper essa crença e essa barreira dessa quantidade de alunos, ok? Se você curtiu, deixa o seu comentário, deixa seu joinha, deixa seu like, compartilha aí, comenta, ativa a notificação, que em breve eu vou ter mais conteúdos relevantes que vão ajudar você na gestão do teu negócio, a levar o teu estúdio de Pilates a um outro patamar, que vai levar o teu negócio a alcançar resultados ainda maiores. Um forte abraço e até a próxima.